Olá, Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo ao maior canal de promoções do Brasil. Eu sou o Giga, muito prazer. A gente pesquisa o mercado para ajudar você a encontrar o preço mais barato. Bacana? Twitter, Telegram e Discord, todos os links estão na descrição. Deixa seu like, se inscreva, bora participar da nossa comunidade. Quer ganhar R$ 500? Link para participar do sorteio dos quinhentão na descrição. É agora ou nunca, está acabando o feirão do AliExpress, está acabando a super promoção do dia 11, os últimos momentos para você comprar, cupom acabando. Ainda tá funcionando, testei todos os cupons, a hora de comprar é agora. É agora ou nunca, cara. Ou você compra, meu querido. E acabou de cair preços do AliExpress. Eu tinha divulgado essa placa GTX 960 de 2 GB que estava 933 às 11 horas da manhã. E agora ela acabou de cair para R$ 883. R$ 883. R$ 883 a 960 de 2 GB PCB novo com devolução. Se você comparar, cara, caiu praticamente R$ 50. R$ 50 de desconto agora para você. Cupom RBL60. Tá tudo para você aí, cara, na descrição, não dá mole. A versão de 4 GB tem uma ligeira recuada, tá saindo a 1112. Quem não sabe, PCB novo é a estrutura da placa. A estrutura da placa é nova, apenas o chip gráfico e as VRAMs são reutilizadas, é feito um rebuilding. Essas placas têm garantia lá na China, tem que pagar o frete, mas é possível acionar a garantia e assim, cara, é muito melhor do que uma placa usada. Então eu não vou indicar a placa usada porque é muito mais seguro você comprar uma placa dessa. Tem a devolução, caso tenha algum problema você consegue devolver e recuperar o seu dinheiro. 1112 versus 883. Essa aqui está melhor com relação ao custo-benefício, porque na grande maioria dos jogos não vai ter tanta diferença assim. Vai de você. Então essa aqui por 883 ficou um preço interessante. Agora, se você vai fazer live, quer jogar um jogo mais pesado, um jogo mais lançamento, mais recente, essa aqui é melhor porque ela tem maior capacidade de VRAM e para lançamentos mais atuais é exigido essa questão, entendeu? Então tá aí para você estudar se compensa ou não. Caiu também a 1060 de 3 GB. Eu tinha anunciado ela às 11 horas por 1.523 com cupom. Agora para você na faixa 1060 de 3 GB PCB novo com devolução por R$ 1.473, cara. Um preço interessante, hein? Um preço interessante, cara. Mais uma redução aí de R$ 50 com relação ao que estava de manhã. Acabou de cair, tá? Dá para fechar agora por R$ 1.473. O cupom aqui é o RBL100, tá? Tá na descrição para você também. Essa placa, se você não sabe, ela tem um poder ali, ela fica rivalizando com a 1650 GDDR6, cara. É uma boa placa e tá um preço razoável, teve uma redução de valores. Você tem Xeon, kit Xeon mais famoso, mais cobiçado pela galera, que é o 2620V3, ele é 6 núcleos, 12 threads, de acordo com o Peperaio. Ele tem mais ou menos o poder do que seria o Ryzen 5 1600, ele está saindo ele com a placa-mãe por R$ 503. Tem o kit também do 2640V3, né, que é um 816 com clock mais parrudo. Ele está saindo com a placa-mãe a 619, também é uma boa, cara. A diferença não é grande. Se o cara for só jogar, pode ser que ele prefira comprar o kit Xeon 2620V3 612. Se o cara for querer fazer streaming, fazer live, mexer com renderização, o 816 vai te servir melhor. E se você quiser comprar com as memórias, que eu até indico, se você está montando o PC do zero, é melhor você comprar o kit Xeon com as memórias, porque essas memórias de Xeon, se você for comprar, daqui a pouco eu vou falar as memórias que são compatíveis, não é toda memória que é compatível com o Xeon. Então, se você for montar PCzão do zero, compra com memória, cara, é melhor que se evita fadiga. O 2620V3 está saindo com as memórias e a placa-mãe 743. Se você comparar, cara, R$ 240 a mais, você está levando duas memórias de 8 GB 2133, está num preço legal. Agora, o 2640, também o 2640 não, tem o 2630, que é 816 também, só com clock reduzido. Para jogar, entendeu? Ele tem um clock reduzido. Basicamente ele fica a mesma coisa que o 2620V3 com relação a FPS, né? No caso ele tem mais núcleos e mais threads, ele é melhor em multitarefas, então fica mais ou menos equivalente. Ele, a placa-mãe, a memória está 804, não está tendo o kit dele sozinho com a placa. Então uma diferença até interessante de R$ 60 aproximadamente, também
eu vejo com bons olhos o 2630 V3, também está num preço interessante. O 2640 V3, que ele tem um clock mais agressivo, ele é melhor para FPS, com as memórias e aplacamento a 906. Se você comparar ele, você vai ver que a diferença dele, ó, 619, é uma diferença para R$ 906, é uns R$ 300 a mais. Você compra o 2640 V3 com memória, né, o kit dele. Agora, passando para CPU mais moderno, muitas pessoas me perguntam, eu compro um CPU mais moderno Intel ou Ryzen ou invisto no kit Xeon? Xeon é custo-benefício. É uma plataforma de 2014, geralmente, ou menos, né, ou mais velha. Geralmente é memória DDR3, esses aqui X99 são DDR4, mas é uma plataforma mais antiga, entendeu? Não tem suporte da indústria mais, é um chip descontinuado. Essas placas-mães chinesas, a durabilidade delas é incerta, então você tem essas questões. Porém é barato. Então eu vejo o Xeon como um quebra-galho, tipo assim, um estado custo-benefício para quem está com a corda no pescoço precisando de montar um PC. Porque se você observar, um 816 com placa-mãe e memória é R$ 900, um clock reduzido 800 e um 612 740, é barato. Entendeu? É barato, porque um processador moderno, só ele custa isso ou mais, então é em conta. Então o cara que quer montar um PCzão, tá muito apertado, o Xeon ele é bom como custo-benefício, entendeu? Mas tenha uma visão do Xeon curto, médio prazo. Eu vou comprar um Xeon daqui a um ano e pouco eu troco para uma plataforma mais moderna. Eu vejo mais ou menos o Xeon por essa ótica, tá? Agora, CPU mais moderna, a gente tem Intel no AliExpress, o i3-10100 usado com devolução, ou seja, chegou na sua casa, filma o unboxing, chegou com algum problema, você devolve e recupera o seu dinheiro. Ele está saindo a R$ 472. CPU usado não é um problema, eu já comprei vários, e assim, é raro você ter um problema, ainda mais com devolução, é mais tranquilo. O i3-10100 está 472. E o i5 10400 usado, cara, com devolução tá saindo a R$ 784. Caraca, cara, isso aqui tá num mega custo-benefício, o i5 10400 usado com devolução. Sensacional. Agora, partindo para AMD Ryzen, a AMD parou de fabricar os CPUs 3000, é a informação que eu tenho. E o que acontece? Com a parada de fabricar os CPUs 3000 para ela focar na nova geração que ela vai lançar em janeiro e em diante, ela vai reforçar a geração 5000 e fazer o refresh dela em janeiro. O que vai acontecer? Ela parou de produzir os 3000 para produzir em março os 5000, só que com isso criou um vácuo. Então o CPU da AMD ele aumentou de preço, então a gente observou uma escalada de preço, principalmente de um carinha que a gente vai mostrar daqui a pouco. Mas, mesmo a geração 2000 teve uma subida de preço, porque a geração 3000 forçou a 2000 subir. Mas a gente está tendo o 2600 usado com devolução de 615, que é um preço até razoável, cara. Tá vendo? Tá sendo o melhor custo-benefício da AMD aí, cara. E é um processador interessante. Você tem o 2700, que é um 816 usado com devolução por 809. Também tá interessante, principalmente para o cara que mexe com renderização. Não pode gastar tanto no CPU, tá interessante. Você tem esse cara aqui que puxou tudo para cima, que é o Ryzen 5 3600. E até bizarro que o 3600 comum tá mais caro que o X, por incrível que pareça. Mas a gente tem o X usado com devolução por 1062. Só para você ter uma ideia, o 3600 no último feirão foi vendido por R$ 800. O feirão foi passando, eles foram aumentando ele de preço e ficou por 850. Mas o 3600 a gente achava ele por R$ 900 normal, sem promoção, sem nada. Você comprava por 900, 920, 940. Cara, teve 3600 por R$ 1.200. Então, bizarro realmente, e forçou a subida dos outros CPUs, né? Ele tá saindo o 3600X por 1062, eu não acho um preço interessante, cara. Eu, sinceramente, eu compraria um 2700 ou então um 2600. Eu acho que tá muito complicada a vida do 3600. Você tem o 3700X, olha só, Ryzen 7 3700 816 usado com devolução por 1175, cara. É uma diferença de praticamente 113 reais, um pouco mais de 100 reais do 3600X. É melhor o cara, se for comprar então, pegar já o 3700. Porque o 3700, o que vai acontecer? O 3700 ele já entrega mais FPS, mais desempenho do que o 3600. Ele vai ficar entre o 3600 e o 5600. Tá 1175, cento e poucos reais a mais. Melhor a pessoa já pegar direto um 3700. E a gente tem o 5600X
usado com devolução por 1.440, me decepcionou também, esperava um pouco mais, mas, né, tá aí para você estudar, se para você compensa. O 5800X está saindo aí usado com devolução por 1.855. Esse aqui tá até ok, não tá tão ruim assim, é um processador caro, parrudo. Então tá aí para você estudar. E a gente vai ter as placas-mães, né? Placa-mãe você tem a B450 Asus TUF Pro S nova por 499, um bom preço. Eu acho interessante, é uma placa aqui no Brasil não tem estoque, quando tinha estoque ela era 900 a R$ 1.000, é uma placa cara, é uma placa de 200 amperes, suporta basicamente qualquer CPU da AMD, mesmo em overclock. Ela consegue até fazer um overclock leve a moderado do Ryzen 9 5950X, tá aí para você, ele é PCI 3.0, guarda isso. Que você tem a B550 MSI Mortar nova por 624, quer dizer, R$ 125 mais cara do que a Pro S. Só que essa aqui, ela tem 150 amperes. Então ela é pior, tem muita gente falando isso, ela é pior? É e não é. É tipo assim, ela não suporta overclock e Ryzen 9 5950X nem no 3950X. Porém, ela suporta overclock no Ryzen 9 5900X, quer dizer, ela te dá menos opções de over. Mas a diferença não é tão grande assim, é apenas a diferença do overclock do 5950X. Só que a vantagem dela é PCI 4.0, enquanto que essa aqui é um PCI 3.0. Então, o que acontece? Apesar de aparentemente o VRM ser um pouquinho mais limitado, que a diferença não é grande uma placa para outra, são dois CPUs de diferença em overclock, porque em estoque as duas rodam tudo normal, ela é PCI 4.0, dependendo da placa de vídeo que você for utilizar, você pode ter um desempenho melhor com essa placa. Então, não necessariamente um VRM maior vai justificar uma placa, é isso que eu quero mais ou menos explicar. Tem muita gente, cara, que vai colocar o 5800X, e o 5800X, se overcloca ela, dá para overclocar o 5800X nela, assim como na Pro S, não vai fazer diferença. Agora, se você põe uma placa de vídeo na Pro S, uma placa de vídeo igual a 6600 XT, que ela ganha performance com 4.0, você põe aqui e põe aqui, aqui você vai ter mais performance com uma placa de vídeo da AMD 6600 XT, então depende, tá vendo essa questão? Então muitas pessoas acabam se enganando. Ter mais amperes é importante, mas depende do uso que você vai dar à placa, entenderam agora, mais ou menos? E você tem também essa MSI Mortar com Wi-Fi nova por R$ 750, que também é até mais custo-benefício, porque quando a gente repara aqui, R$ 130 a mais, só que uma placa Wi-Fi nativo é muito cara no Brasil. Nós estamos falando de R$ 1.300 a R$ 1.500, você tem por 750, aí fica alguma coisa mais interessante. Memória RAM a gente tem Glow aí, duas memórias de 8 GB 3000 por R$ 305. Você tem a Glow 8 GB 3200 por 335, bons preços. Você vai ter a Asgar V2, a V1 nem está compensando mais, a V2 que está compensando. Tem a Asgar RGB, duas memórias de 8 3200 saindo por 374 e duas memórias de 8 3600 saindo por 397. A gente vai ter o SSD SATA da Hikvision, que trabalha com grandes empresas, das marcas chinesas, é a mais confiável, a mais segura, pode confiar, tem 3 anos de garantia. Acionar a garantia, vai ter que pagar o frete na China, acaba não compensando, mas só para você entender que o produto ele já tem garantia de 3 anos e é famoso em muitos países por aí, inclusive aqui no Brasil é vendido pela Terabyte. Então é um produto que eu acho muito seguro, de todos os SSDs, esse é o que eu confio, é o que eu indico, porque a gente sabe da qualidade do bichão, a gente tem ele no Brasil com garantia, então é muito mais seguro. Você tem a versão dele de 120 GB por R$ 84, a versão de 240 está 126, a versão de 480 está 227 e a versão de 960 está saindo por 411. Bons preços, preços interessantes. E você vai ter SSD NVMe de 1800 MB por segundo da Asgar, que é o melhor SSD NVMe que eu considero de marca chinesa. 256 está saindo por 156 e 512 está saindo por 273. Só que isso aqui é mais para quem trabalha com renderização pesada, porque a durabilidade do SATA é maior do que NVMe. Fica aí a dica para você. E periféricos a gente tem o mouse Razer, né, que é muito famoso aqui no Brasil, então excelente qualidade. O DeathAder está saindo a R$ 122. Você tem o Viper Mini por 148.
Teclado mecânico Skylong, o pessoal tá falando muito bem desse teclado e tem vários switches, você pode selecionar Blue, Red, Brown, tem várias possibilidades, switch Black, da série 244. E você vai ter o headset MPO por R$118, que está fazendo muito sucesso, o pessoal tem elogiado demais, ele abaixou o preço, hein? Ontem estava 130, está 118 agora. E você vai ter o Revit, que é basicamente idêntico ao Redragon Zeus, até o formato dele lembra, a diferença é que ele não tem placa de som, tá saindo a R$160, mas em questão de qualidade, cara, é muito próximo. Agora, se você quiser o Popo Zeus, você tem o Zeus X aí com RGB por 222. Finalizando esse vídeo, a gente tem o Redragon Zeus Wired, que é mais feminino, né, mais voltado para as meninas do canal, por 239. Gente, é uma maratona de promoções na tela para vocês. Eu tentei trazer de tudo, tentei dar o meu máximo, tá? É muita coisa interessante. Todos os links vão estar aí na descrição e fixados no primeiro comentário. Então, esse foi o Feirão do Ali. Eu encerro aqui os meus serviços. Vai ter live hoje mais tarde, por volta das 9 horas, 10 horas eu vou estar aí. 9 horas, vamos marcar 9 horas, eu estou aí com vocês. Por volta das 9 horas a gente bate aquele papo maneiro, parceiro. Deus abençoe a sua vida, tamo junto, deixa o seu like, é nóis, até a próxima.